Fala, Carlão, participando aqui desse jantar aqui. Experiência absoluta aqui em Ribeirão Preto. Eu vou atrapalhar essa conversa aqui, ó. Ó, é o seguinte, eu quero atrapalhar essa conversa ao vivo aqui. Nós estamos falando de comunicação. Ó, mas então eu posso atrapalhar a conversa? Deve atrapalhar. Você tá bom? Mas você tem que entrevistar esse menino aqui. É lógico, mas eu vou pedir licença pra você, né? Tá autorizado, Carlão. Não, mas você participa da entrevista, faz o seguinte. Participo. Pra eu economizar a minha pergunta e ele não ter que ficar respondendo, me apresenta. Eu tô encantado aqui. O Frank Sinatra voltou, como é que é? Voltou com tudo, você viu? Voltou Não, com tudo. eu tô assim... Mas além disso, você viu que no começo, quando a moça estava apresentando ele, eu estava sentadinho ali, eu não aguentei e falei, além de ser o Frank Sinatra, ele é um apaixonado pelo agro. Nós estamos falando do agro, o trabalho que ele está fazendo, onde ele desenvolve os trabalhos dele, que ele trabalha muito com novela, essas coisas e tal. Ele está fazendo um trabalho excepcional de conscientização. Está conversando com algumas pessoas aqui, ele veio aqui do Rio, está voltando amanhã, só para vir na AgriShow, para ele entender melhor essa questão do agro. Você tá entendendo? E isso aí é uma coisa importante, são ações que estão acontecendo de uma forma muito inteligente agora, né? Porque ele que está lá no meio de novela, no meio disso, sabe bem como é que é formada essa opinião. E eu estava contando para ele como é que nós demos uma virada quando o Dr. Roberto Marinho veio aqui, e que ele tinha uma birra com o Joemir Berti com ele, e que eu não sobrevoei com ele, a dona Lili aqui, e nós mostramos essa região para ele. Esse Teatro Pedro II aqui em Ribeirão, que é essa joia que tem aqui, eu pedi para ele se a Fundação Roberto Marinho encampava aquilo. Ele falou assim para mim, ele falou para minha mulher, que eu pedi para minha mulher pedir. Ele falou assim, dona Vera, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou encaminhar da melhor forma possível. Daí 15 dias tinha alguém da Fundação Roberto Marinho vistoriando, aí olhou, gostou do projeto, aprovou. Você vai lá ver. Eu quero trazê-lo aqui no Teatro Pedro II em Ribeirão, para ele fazer uma apresentação dessa, para ele ver esse trabalho. Foi uma coisa que minha mulher fez. Se eu não for convidado para essa apresentação, eu não te perdoarei jamais, viu? Tá combinado, tá combinado. Ó, agora, o Frank, eu posso chamar de Frank Sinatra, não? Pode chamar de Fred, quase Frank. É o Fred, quase Frank. O Fred, tudo bom? Tudo ótimo. Cara, eu fiquei, juro por Deus, muito emocionado aqui com a sua apresentação, viu? Eu sou um apaixonado por Frank Sinatra e tenho me apaixonado dia a dia pelo agro. Porque tenho conhecido o agro de verdade, que movimenta esse país, que produz alimentos, que tem sustentabilidade, tecnologia, respeito e que é um dos pilares de sustentação da nossa nação. Então eu tenho viajado muito para conhecer mais profundamente sobre esse assunto, para que eu não seja só mais um curioso falando sobre o agro de maneira errônea. Que maravilha, viu? Eu fico muito feliz aqui. Sem palavras. Agora é o seguinte, me conte como é que nasce, como é que é essa paixão pelo Frank Sinatra, porque eu sou apaixonado pelo Frank Sinatra, só que essa voz aqui, né? Desde quando? Eu ouvi Sinatra pela primeira vez com 18 anos. Eu estava num carro e tocou uma música no rádio, eu perguntei quem está cantando. Aí me disseram, é Frank Sinatra, e a música era Let Me Try Again. E de lá para cá eu nunca mais parei de ouvir. E eu posso dizer que Sinatra é a trilha sonora da minha vida. Olha só, gente. Que maravilha. É muito bom, bicho, né? É muito especial, muito especial. E Carlão, você está fazendo história. Você daqui a pouquinho, você está achando caminhos, né? Ele está buscando caminhos. Você está unindo caminhos, né? Como aquela menina que você entrevistou, tá querendo fazer a mesma coisa. Agora, o agro precisa se juntar nesses projetos que existem. Se juntar, as pessoas dos mais diversos segmentos do agro precisam vir e contribuir com isso. É a contribuição dessas pessoas. Você tem gente fantástica querendo ajudar. E às vezes a gente não deixa ajudarem, você está entendendo? Eu vi isso muito acontecer na minha vida. Eu, como te falei outro dia, quando eu falei dos estudantes, né? Eu falei que o estudante, como eu já estava meio sem futuro, os estudantes são o futuro. Imagina você ele sem futuro, rapaz. Você é eterno, porque daqui 200 anos as suas contribuições para o agro, para o Brasil,
vão ser lembrados. Então, esse negócio, o seu futuro é eterno. Não, hoje olha a coincidência. Hoje me prestaram homenagem. Se o Igor estivesse aqui, eu ia te mandar uma foto pra você pôr. E o cara quis me convencer, botou aqui uma roupa bonita, etc, etc, e disse que agora eu tinha virado imortal. E eu tô querendo acreditar. Você tem que acreditar em tudo que te falo, né? Foi hoje de manhã, por volta de meio-dia, eu me tornei imortal. Olha que beleza, hein? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Principalmente se é uma coisa boa, aí tem que acreditar. Agora, você falou aí, Let Me Try Again, e aí, como é que foi esse estudo? Você, vamos dizer assim, se personifica no Frank. Se a gente fechar os olhos, eu estou escutando um show do Frank Sinatra. Eu acho que eu me preparo fazendo as minhas aulas, mas mais importante que isso é o que te movimenta com paixão. E eu sou apaixonado por essa música, eu sou apaixonado por esse repertório, tenho profundo prazer em realizá-lo. Então, eu acho que o segredo é esse, sem grandes pretensões, mas preenchendo o que há em mim de melhor. Você é da onde, hein? Rio de Janeiro. E há quanto tempo você se dedica? A música passou a ser sua profissão principal? Como Não. Então, assim, ninguém nasce músico, então me conte. Não, eu comecei a estudar e aí passei a trabalhar mais usando a música. Então você vive da música? Não vivo da música, não. Ah, não vive da música? Ó, mas então agora, próximo da música. Eu quero saber, Mas então, eu tô assim, próximo da música. Desvenda pra mim. É um cara que trabalha com sensibilidade. Perfeito. Desvenda pra mim. Na verdade, eu sou diretor de novelas da Rede Globo. Ah, entendi. Sou diretor artístico de novelas. Isso aqui para mim é um momento de profundo prazer, conexões, trocas afetivas, intelectuais, são grandes encontros que a vida proporciona pra gente. Agora é o seguinte, eu gosto de desenhar pro meu público, eu tenho uma paixão pelo desenho. O que é ser um diretor artístico de uma novela? Eu sempre tive curiosidade de saber qual que é o dia a dia dele, o que efetivamente está no seu comando aí. O diretor artístico é aquele que, quando o autor escreve o texto de uma novela, ele faz todo o conceito desse projeto. Entendi. Ele une cenógrafos, produtores de arte, maquiadores, toda uma equipe que vai transformar o que está escrito em imagem. E eu coordeno todos esses grupos de trabalho, definindo caminhos, compartilhando conceitos para que uma novela saia do papel e se torne algo que emocione o público. Quer dizer, então, que você é aquele cara assim, ó, eu li um texto e na minha cabeça eu faço a imagem daquele texto acontecendo. A imagem daquele texto com a colaboração de uma equipe imensa, de muita gente talentosa. Quer dizer, texto acontecer contextualizado. Contextualizado, muito bem dito, Maurílio, isso aí. Que maravilha. Aí eu não podia esperar hoje que eu ia ter essa aula aqui, meu mano. Não, nem eu. É o Fala Carlão fazendo história, como você está falando. Fazendo história, Carlão, é isso. Quem está nos lugares sempre encontra histórias boas, né? Você tem trazido cada história bonita no teu... Hoje mais uma aqui. Agora, fala pra mim, Fala, todas as novelas tem alguma específica que você pode... Qual que é a sua novela preferida? Olha, eu já participei da equipe de direção de várias novelas, mas eu tenho algumas especiais. Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Cabocla, Caminho das Índias, Salve Jorge, por aí vai. Rapaz, eu tô aqui... Gente, você viu que você estava aí quando a gente fez a abertura e eu disse o seguinte, Deus me ajuda. Nós fizemos a abertura o tempo inteiro. Deus me ajuda. Fiquei pensando em chamar o Frank Sinatra para sentar ali perto da gente e para ele já começar, para ele ali, para ele botar... É que foi tudo de improviso, porque aí o pianista já tinha que estar lá a posto, ele ali, com o microfone na mão, na hora que terminasse a coisa, ele já começaria a cantar sentadinho ali conosco. Você tá entendendo? Gente do céu, mas não vai faltar uma outra oportunidade. Claro que não. É isso aí, gente. Deus me ajuda é uma barbaridade, como eu falei. Olha, a gente encontra cada pessoa especial. O Fred é uma pessoa especial. Pessoa especial. É uma pessoa que você... Eu cheguei aqui hoje, nunca não conhecia. Né? Nós nos conhecemos agora, faz uma hora e meia, sei lá eu. Mas eu conversei um pouco com ele, fiquei impressionado de ver. Ele é iluminado, ele é claro,
ele fala assim, ele te transmite uma coisa boa. E que é isso que ele vai transmitir agora para os teus telespectadores. Ele acabou de fazer isso. Com certeza. Ô, gente, eu nem mereço tanto, eu falo sempre o seguinte, se eu tivesse feito uma reunião com Deus, quando eu comecei a fazer esse programa, 10 anos atrás, e ele tivesse dado uma folha de papel e falasse, escreve aí todo mundo que você quer que eu coloque no seu caminho, eu não teria a ousadia de pedir a ele nem 0,001% do que ele já me deu. Mas ele escreveu por você. Essa é a parte boa. É isso mesmo. Querido, obrigado. Prazer imenso. Um prazer pelo enorme. carinho. Obrigado a você. Um beijo para o seu público maravilhoso que te acompanha nessa jornada linda, falando sobre o agro, com gente do agro e vários assuntos como o meu, né? Que estou aqui em pauta hoje completamente diferente. Obrigado pelo carinho, por esse espaço de troca. Muito obrigado. Maravilha, gente. Eu falei aqui com o Fred Sinatra, o Frank Sinatra, o cara é um craque, e com o Maurílio Biagi, meu querido. Maurílio, obrigado. Parabéns, Carlão. Eu já falei isso 200 vezes para essa câmera aí. Você é muito especial. Um abraço. Valeu, gente. Abraço. Obrigado, querido. Um abraço para todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Programa Fala Carlão, é na prateleira de cima do agro, e agora eu vou falar que é na prateleira de cima da arte brasileira. Boa.